Nós queremos louvar a Deus porque Ele tem sido misericordioso. Quero informar os irmãos que o pastor Hernandes esteja pensando junto com esse pastor Hernandes hoje, e é bem possível que na próxima quinta-feira o pastor Hernandes esteja conosco. Tá bem? Próxima quinta-feira. Ele falou que tem vezes que tem mais 10 anos que ele não vai, mas aqui de vez em quando ele chega. Queridos, vamos meditar no texto sagrado. Eu quero. O pastor Carlos, acho que na escola dominical, o pastor Carlos Domingo estava falando e ele falou sobre Jacó. Citou sobre Jacó. Eu achei interessante, ele. Como é que é o nome do irmão? Do presbítero que pegou? Gésimo. Existe um caminho. Confessa e o Senhor tem misericórdia. E na escola dominical, o pastor Carlos no ensino, ele falou de algo que constantemente eu falo aqui, e gosto de falar sobre isso. Eu falo de Jacó. Alguém tem que reconhecer e dizer: sou eu sou Jacó. Eu queria ser Esaú, mas eu sou Jacó. Eu queria ser certinho, mas eu sou errado. Eu queria ser bom, mas eu sou mau. E eu digo que o pior problema de Jacó estava literalmente entrelado, atrelado, ou tem segundo seu nome. Tanto que se houvesse um problema maior, o anjo teria feito outra pergunta. Ele não perguntou qual é o seu problema. Ele perguntou qual é o seu nome. Porque ele conhece. Enquanto o pastor estava literalmente ensinando na escola dominical, um versículo saltou da minha mente. Salmo 103. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Salmo de número 103. Não vou ler inteiro, nem vou falar das demais coisas para a gente parar um pouquinho. Não vou estender, não queremos passar do horário, então vamos meditar nesse salmo. Pode colocar a partir do número. Nossa Deus. O complicado da Bíblia, gente, é isso: é que você vê um negócio, aí você quer ir. Aí o seu olho sobe um pouquinho mais, ou desce um pouquinho mais, e aí te prende. Porque a Bíblia é insaciável, não tem como se impactar dela. Você sempre vai ter alimento. Eu queria falar só do 13 e 14. Tá bom? Pelo menos o 10, tá? O 10 em diante a gente vai conversando. Glória a Deus. Os irmãos dos Filhos da Fran, eu passei e vi vocês trabalhando lá. Eu falei: daqui a pouco está no culto em si. É tão bom ver os nossos irmãos que saem lá de Garça quase, vêm congregar, vêm para o culto de ensino. Não pode estar no domingo, mas toda quinta-feira está aqui. Que Deus abençoe grandemente, amados. O Senhor nos recompensa se alimentando pela boa palavra que Ele tem para cada um de nós. Viu? Tudo é dele, por Ele e para Ele. Dele, por Ele, para Ele. Dele, a fonte. Por Ele, a razão. Ou porque faz e para Ele o destino. Dele, por Ele e para Ele. Capítulo de número 103. Capítulo mesmo, vai. Sabe não tem capítulo? Problema seu. Salmo 103. Salmo 103 é que é cântico, gente. Cântico geralmente não tem capítulo. Mas isso aí não vai mudar nada. Isso aí não vai mudar nada na sua história. Não deixa nós falar. Pô, nós tínhamos de vez em quando. O número 10. Não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Deixa eu só ver se está bem com o meu aqui. Não nos tratou segundo o nosso pecado, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. É ele, pegou a nossa versão. Eu estava vendo o salmista, esse é um salmo também de Davi. E eu fiquei imaginando: já pensou se Deus olhasse para a gente como o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura? E eu começo a ver a misericórdia de Deus nesse salmo. Nós vamos ler até o versículo número 14. Mas eu começo a ver a misericórdia de Deus, porque a lei da semeadura, ela é
infalível e ela é inegociável. Eu não consigo mudar a lei da semeadura porque eu me arrependi. Irmãos, entenda isso. Eu não consigo mudar a lei da semeadura porque eu me arrependi. Se assim fosse, a pessoa que fumou de repente tantos e tantos anos, depois se converteu, nunca mais teria problema no pulmão, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu para a salvação. Mas a semeadura, ele está colhendo o que ele plantou. A vida inteira ele plantou para os filhos disso. Mas apesar da lei da semeadura ser assim, dura, toma lá, dá cá, plantou, vai colher. A misericórdia de Deus que abre os galhos para a gente, às vezes, quando tão grande. E esse versículo está dizendo assim: ele não nos tratou segundo o nosso pecado. Por quê? Aos nossos pecados a sentença já tinha sido decretada. Romanos 3:23. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, primeiro, eu entendo que eu estou na posição de alguém afastado, longe, destituído dele. Não tenho direito, nem posso ouvir o que ele fala. O meu lugar é do lado de fora. Isto é lei. E 6:23 de Romanos ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então imagina essa situação de julho. Nosso amado irmão acabou de falar que o filho está lá com seu sangue, ele intercede. O texto diz que ele está lá, intercede por nós pecadores. Verdade, Jesus. Então nessa situação de júri, o acusador também está dizendo: Cláudio pecou, Cláudio merece, Cláudio é réu do inferno, ele é digno de morte. E automaticamente, como um bom advogado que são, ele olha para o juiz, Deus sentado, e diz assim: está escrito lá no parágrafo 8, inciso 20, olha no parágrafo 3, inciso 23, e tem também, ele abre o livro da lei e começa a dar aquela aula de teologia que ele sabe dar, como quis fazer lá no deserto com Jesus. Verdade. E tem gente que acha que se conhecer muito da Bíblia, souber muito da Bíblia, ele vai ficar infalível, querido. Satanás sabe tudo. Verdade. E é Satanás. E ele abre e diz assim: está aí, ó. Em outras maneiras diz assim: está certo, mas você não pode contestar. Eu tenho direito, porque ele pecou e é a tua palavra dizendo que o salário é a morte. Mas aí o outro advogado de defesa levanta e bate na mesa e diz: protesto, meu Altíssimo! Glória! Maravilha! Protesto! Essa causa aí, não. Eu ouvi a frase do presidente que acabou de sair aqui: tá pago, tá pago, tá pago. Ele não deve, arruma outra coisa para acusar, arruma outro motivo. Esse já está pago. Oh, quantas vezes te busquei e tu quebraste a minha lei, mas via no teu eu fiquei. Como? Segue-me, vem, segue-me. Se ele chegou até aqui, me seguindo, eu paguei sua culpa, eu paguei o seu pecado com meu sangue. Não deve nada. A partir de então, você continua sendo mentiroso. O teu lugar não é aqui, mas o dele é comigo. Aleluia. Eu paguei a sua dívida, eu paguei o seu preço de pecado. E o texto começa dizendo que ele não nos tratou segundo o nosso pecado, porque o nosso pecado nos leva à morte, nos condena, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Já expliquei algumas vezes para os irmãos: pecado é uma ação, iniquidade é a constância ou continuação ou repetição ou institucionalização desse pecado, desse erro. Ele diz: não nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ele diz: você merecia a morte mesmo, você merecia o fogo mesmo, mas é a graça. Jesus. Graça
grace. Por causa da graça. Isso para não bater no peito e dizer, E eu me lembro de Paulo dizendo, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Porque sendo barro a gente já quer se crescer. Imagina sendo ouro. Sendo barro a gente já acha que é melhor um que o outro. Imagina sendo ouro. Ele está dizendo, não nos recompensou segundo a nossa iniquidade. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Eu dei um sinal, sempre que você estiver pregando por aqui, olha ali, porque esses irmãos são terríveis. Às vezes eu estou falando, eles já jogam o versículo ali, Aleluia. Eis, olha o benefício de temer a Ele. Porque tudo tem, biblicamente, sempre tem uma condição. É condicional. Se fizer daqui os mundos, então eu. E ele está dizendo assim, assim como os céus são longe, estão distantes, elevados da terra, assim é grande a sua misericórdia, mas não é para todo mundo não. É só para quem o teme. Próximo versículo. Irmão, essa coisa, esse versículo eu consigo olhar ele com tanta paixão, que você diz assim, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu acho que porque Deus sabe que a gente é teimoso, irmão. Você já viu o papai quando você vai ensinar a criancinha? E aí você diz, não mexe aqui. Daí como você vê que a criança está colocando a mão exatamente no mesmo lugar. Filho, não coloca a mão aqui. E ele coloca a mão no mesmo lugar. Aí você fala, quero bater nele, não vou bater nele. Tira o negócio, coloca lá do outro lado, para evitar ter que dar uma surra nele, para avisar a terceira, quarta e quinta vezes. E o texto está dizendo, assim como o Oriente é longe do Ocidente, ele afasta de nós a nossa transgressão. Ele pega a minha transgressão e diz, fica aqui, para aí. E leva lá para o outro lado e diz assim, agora ele vai demorar a chegar aqui, ou ele não vai alcançar, ele não vai encontrar. Glória! Aleluia! Oi, irmão. Maravilha! Entenda, pelo amor de Deus, não é isso. Ele nos afasta de nossa transgressão. Não é isso. Eu quero que você entenda nessas palavras que você não é responsável pelo sucesso que Deus tem te dado. Aleluia! Glória! Não está dizendo assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele nos afasta de nossa transgressão. Não! Sim, Jesus! Assim, Glória. Ele afasta de nós. Oh, aleluia! Ele sabe que eu volto para o erro. Glória! Aleluia! Ele sabe que você volta para o erro. Ele sabe que você volta para o pecado. Ele sabe, por isso ele diz, eu amo tanto você, que eu vou acabar com esse negócio. Eu vou quebrar essa situação. Eu vou reverter, porque por você cai. Por você, aleluia! Por nós não, querido. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Não a nós, não somos nós. Você está de pé, não é por tua causa, é pela graça. É pela graça. É pela graça que afastou de você a tua queda. Aleluia. Afasta de nós a nossa transgressão. Você vai continuar no ensino, viu? Aleluia. Vai continuar alimentado. Sim, Jesus! Ele afasta de nós a nossa transgressão. Irmãos, é só no português mesmo, não tem coisa nem, não é português. É só entender. Uma coisa é nos afastar de algo, outra coisa é afastar da gente algo que a gente quer. Glória, glória! Aleluia! Aleluia! Ele é muito bom. Sim, Jesus! Ele é muito bom, que é Ele que quebra os meus planos. Verdade, Ele é muito bom, que é Ele que frustra as minhas intenções. Verdade, Jesus! Porque muitas vezes nós planejamos, maquinamos e está tudo certo para errar. E Ele olha e diz, vai chorar depois de arrependimento. Vou ajudar você. Aleluia! Eu vou atrapalhar esse encontro.
Se não fosse isto, eu já teria parado há muito tempo. Verdade. Se Glória. fosse por mim, pelas minhas vontades, e eu hoje digo glória a Deus, pelos planos que Ele frustrou, aleluia. Glória, Glória a Deus. Aleluia. Você consegue na tua alma dizer para você, glória a Deus pelos planos que Ele frustrou, porque Ele está sentado na frente me vendo andar, e Ele conhece aonde, e o texto diz, há caminho que para o Cláudio parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, há caminho que é para Maria, parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Eu quero livrá-los, aleluia, que afasta de nós Glória, glória. as nossas iniquidades. Maravilha. E agora o versículo 13. Assim como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o... Volta o versículo 3, versículo atrás. Isso. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o... Volta para o versículo agora. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o... Tema a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, Glória. pois o seu juízo está chegando. Verdade, Jesus. Aleluia. Quem teme a Ele tem a misericórdia, a benéfica da misericórdia dele. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Ele está dizendo assim, ó, não dá para entender, gente. Não dá para entender como amigo, não dá para entender como parceiro, não dá para entender como sócio, não dá para entender como funcionário. Não há explicação para Ele usar tanta misericórdia. E aí, para mim, que não ia conseguir entender pela minha humana e limitadamente, Ele diz: vou te fazer entender mais ou menos parecido. É do jeito que você faria para o seu filho. Porque você aceita do seu filho e você não aceita dos outros. Você perdoa os seus filhos, o seu filho mais do que os outros perdoariam. Verdade, Jesus. Você ama o seu filho, assim como um pai se compadece, tem dó, tem paciência do filho, dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Verdade, Irmão, Jesus. até para Glória. temer Ele tem que ter a graça e a ajuda dele, sabia, irmãos? Verdade. Gente, a gente não consegue dar glória ao nome dele se Ele não for com a gente. Verdade. Para tudo. Interessante, né? Vai, próximo filho. 14, que é o que eu queria falar. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Irmão, hoje eu fiquei agora tarde, quase a noite já, parado nesse versículo. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Ô gente, eu não conheço minha estrutura não. Eu acho que vocês também não conhecem a sua estrutura. Eu não conheço. É por isso que a gente desespera. É por isso que a gente apavora. É por isso que falar dessa eu não faço. Não, dessa eu não saio. Não, isso eu não aguento. Mas quem fez você foi Ele. Foi Ele. E às vezes você fala assim, essa prova está tão grande que eu não aguento. Eu estava vendo, lembrando de Paulo, 2 Coríntios 10, deixa eu ver se 2 Coríntios 10, não, 2 Coríntios 1, versículo 8 em diante. Paulo faz uma informação que parece uma contradição bíblica, porque o texto diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana. Deus não nos deixa tentar assim com poder, depois a gente lê isso. Mas antes uma tentação envia também escapa para você suportar. Só que Paulo fala, a partir do versículo 8 aqui, eles estão comentando e falam sobre o sofrimento que estiveram na Ásia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. E na Ásia sofreram demais perseguição, tiveram que fugir, foi terrível. Sabe? Paulo teve que. Terrível, mas qual a colocação? Não ignoreis a tribulação que tivemos na Ásia. Meu amigo, conheceu para dentro, deixa ele por hoje não, está frio. Na Ásia, ele diz assim, pois que foi
pode. 1 Coríntios, marca aí que nós vamos voltar, mas é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o texto que diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. Eu disse aos irmãos, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, né? É simultâneo. No momento da tentação vem, o escape vem. Deus não deixa tentar além. No momento que a tentação vem, o escape vem. E o texto diz assim, ó: Deus não vai deixar você tentar acima do que você pode. Só que volta lá, Paulo está dizendo que no caso deles não foi assim. E ele diz assim: irmão, nós queremos que os irmãos ignorem a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu não posso parar aqui para me voltar ali. Mas eu começo a pensar, às vezes Deus quer que você desespere mesmo, para entender que é barro. Ele dizia assim, ó: da vida nós desesperamos, mas nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Nós sabíamos que não tinha jeito, nós entregamos, íamos morrer, ok? Para que não confiássemos em nós mesmos. Isso é importante. Jesus. Ele está querendo que você se lembre que é barro. Verdade. Porque enquanto você achar que você pode resolver, que você não vai morrer, que você vai tal, você está confiando em si mesmo. Você está confiando na sua estrutura. Como ele conhece a sua estrutura, e ele lembra, porque pode achar que é ouro, ele sabe que você é pó. Ele sabe que você não aguenta um sopro. Ele sabe que você não aguenta um sopro. Aí, ele está dizendo para não confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem, não é no outro não, viu? E faz o seu braço, o seu escudo. Quando fala no homem, não dá. Porque, gente, interessante, pessoal, além de coisa, ainda fala assim: maldito o homem que confia no outro. O que tem de gente falando isso? Não, é em si mesmo. É verdade. Faz o seu braço, o seu escudo. Olha, maravilha. Deus usa Pedro exatamente porque Pedro era alguém que falava a verdade nesse aspecto. Assim, eu vou contigo até a morte. E a verdade era tão clara que foi o único que puxou a espada quando estava descendo do Getsemane para ir contra o soldado. Então ele morria mesmo. Deus falou: opa, esse aí tem opinião, então eu vou usar ele para você entender que não pode confiar no seu braço. Eu vou usar esse que realmente tem coragem, para ele não fiar na sua coragem. Senão alguém vai dizer: não confie em si não, para que não confiássemos em nós, mas é Deus que ressuscita os mortos. Próximo: o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos também que nos livrará ainda. Para aqui, óbvio. Sabe interessante? Paulo diz no versículo 8 aqui, que ele foi testado acima do que ele podia. Vocês viram isso aqui? Ele falou, foi testado acima, não só ele, mas vocês estavam com ele, acima do que podia. Agora, quem é que está contando essa história? Quem está falando isso? Quem? Paulo. Irmão, quando alguém não pode ver, morre. Verdade. Se ele está contando, é porque ele está dizendo: não posso. Mas quem conhecia a estrutura fala: pode sim, você vai passar por essa. Ele está dizendo: não, nós não aguentamos. Aí quem conhecia a estrutura dizendo: não, fui eu que fiz, eu sei porque eu amassei, eu conheço esse tipo de barro. Aguenta, crente. Aguenta, crente. Eu não aguento, não, crente. Aleluia. Ele está dizendo: eu sei, minha palavra não volta. Eu disse que não é a lei das forças. Só que nós não somos, sabe, no atacar, nós somos indivíduos. Ele conhece a força de cada um. Alguns aguentam que outros não aguentam. De vez em quando você passa por uma mãe e tem um filho de repente todo torto, todo doente com uma situação, e você chora e fala: meu Deus, tem misericórdia. Eu sabia que você era fraco, eu sou fraco, por isso que deu alguém que aguentaria. Você não aguentaria porque não é a sua estrutura, não aguenta. Eu estava olhando hoje, deixa eu ainda lá, Apocalipse 2.
Está olhando hoje? Às vezes a gente quer disfarçar quem somos, ou disfarçar que a gente, fingir que a gente aguenta e que a gente não aguenta. Glória! Diz que é bom para melhorar, né? Fingir que a gente aguenta e que a gente não aguenta. Lembra das Eclesiastes? Capítulo de número 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer mal. Eu sei que você não aguenta. Embora essa mesma igreja, ele diz: você sofreu e teve paciência. Não pode, mas passa. Não aguento, mas vai. Você já viu quantas vezes você falou: dessa vez eu não passo, isso eu não aguento, isso é demais para mim. Para de falar besteira. Ele conhece a sua estrutura. Os dois modos. Para você que acha que não aguenta, e aguenta. Para você que acha que aguenta, ele sabe que não aguenta. Olha! Porque é assim que funciona. Verdade. Tem gente que acha que aguenta. Não aguenta nada, meu filho. Um ventinho você espalha. Um ventinho você não aguenta. Mas está aí achando que é super-homem. Para! Super crente. Não existe. Já falei pra vocês. Não existe super crente, mulher maravilha, super-homem. Não. É pó. Eu conheço a tua estrutura. Aí eu lembro que tu é pó. Se tu fosse ferro. Glória! Mas tu é pó é terra. E se eu levantar a voz, a terra se derrete. Sim, Jesus! Aleluia. E aí Apocalipse diz assim: eu sei a tua paciência e que não pode sofrer mal. Próximo versículo. De sofrer se tem paciência. Ele observa dizendo assim: eu conheço você. Eu sei a sua estrutura. Sei que você não pode sofrer mal. No versículo de número 9. A segunda igreja, Esmirna. A primeira foi Éfeso, né? Éfeso, a segunda Esmirna. Versículo 9. Eu sei as suas obras, em tribulação, em pobreza. Ei. Sabe até quando você tem no banco? Sabe a tribulação que você passa. Ele sabe tudo, ele conhece a sua estrutura. Verdade. Ele sabe onde confia, onde você confia a sua fé. Tribulação e pobreza. Versículo de número 13. A igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ele conhece. Até essa igreja de Pérgamo tinha pouca coisa, dizia assim: eu tenho só umas poucas coisas contra você. Já pensou? Se eles olhassem para mim: Claudinho, só um pouquinho de coisa que eu quero ser mudo. Para mim não, se eu olhar para você, eu quero ser mudo inteiro, você não vale nada. Para Pérgamo não, versículo 14 diz assim: tem mais algumas poucas coisas tenho contra ti. Ai, irmão, já pensou se eu tivesse a sorte de ter só qualquer coisa contra mim? Comigo ainda não, hein? Não. Comigo ele sabia muita coisa, ele tem que ter misericórdia bem grandão, ainda bem que não tem fim, porque senão eu uso toda a minha no dia. Eu não consigo, às vezes eu faço levanto um dia e falo assim: hoje eu vou guardar um pouquinho da misericórdia dele, não vai precisar. Eu uso toda, por isso que a misericórdia se renova todos os dias, toda manhã, porque todo dia tem que usar toda ela, mano. Se não é, eu quero, eu passo, eu brinco, eu faço tudo errado. Eu uso toda a misericórdia que é disponibilidade por dia. Chega no final do dia, tanque no vermelho. Eu fico olhando: meu Deus, a cabeça de novo, que para ter um tanque de misericórdia de novo. Estou precisando de hoje, eu gastei tudo. Todas as igrejas vão dizer assim: eu conheço você, eu sei a sua estrutura. E qual é a aplicação? Porque eu fiz questão de falar o versículo de número 19, a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras e o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência. Ele está dizendo: eu conheço, eu sei a tua estrutura. No capítulo 3, versículo de número. Esse aqui falou que tem nome de vive
e está morto, mas ele conhece. Até quem finge estar vivo dando morto. Versículo número 1, né? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome, que vives, estás morto. Ele conhece. No capítulo 3, ainda, no versículo de número 8: eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu pus uma porta diante dele. Qual é o interessante? Você está dizendo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele conhece tudo, ele sabe. Sim, Jesus, aleluia. Entende? Na última ele fala: eu sei as tuas obras, não é frio nem quente, ele sabe. Ele conhece tudo. E qual a observação que eu fiz sobre isso? É que ele sabe que o que Pérgamo suporta, Esmirna não aguenta. Ele sabe o que te atira, aguenta. Éfeso vai quebrar. Ele conhece a estrutura. É dizer assim: ó, fui eu arquiteto que fiz essa coluna. Pode construir 3 prédios aqui para cima que aguenta. Glória. Mas ao mesmo tempo assim: ó, não coloca nem uma caixa d'água em cima disso aí que cai. Esta não é a sapiência, é a ciência de Deus. Ele está dizendo assim: eu conheço a sua estrutura e eu me lembro que você é pó. Sim, Jesus. Pode parecer super-homem, mas é pó. Pode parecer super crente, mas é pó. E é melhor se reconhecer, é melhor aceitar. Eu brinco, pastor Eliseu, que aqui eu tenho uma dificuldade que é ensinar os crentes a ser gente, ser só humano, e aceitar que somos falhos, falíveis, e que caímos, erramos, levantamos, caímos, mas precisamos da misericórdia e graça, porque infelizmente estão pregando um super isso, super aquilo, que parece. Vocês lembram da visão que a gente tinha quando a gente era pequeno? Parecia que ninguém errava a gente, e a gente acreditava nisso mesmo. Eu me lembro que uma vez, meu pai, eu sempre tenho que citar, né? Meu pai era um homem muito sábio, e naquela época que todas as pessoas, quando chegavam na ceia, todo mundo tinha que ir na frente falar os pecados. Eu era ceia, o pessoal vinha lá: eu bati no meu marido, eu apanhei da minha mulher, eu não sei o que ela ia. Aí a gente que era criança, a gente já queria rachar, então a gente queria saber o pecado, todo mundo saía dando risada depois. E era criança assim mesmo, no mesmo ambiente. O irmão roubou, o irmão é ladrão, o irmão é mentiroso. Porque é só isso que gera. Que fruto existe nesse tipo de comportamento? Eu conheço famílias que foram dizimadas espiritualmente, porque chegaram numa igreja, no ministério, e chamavam: vem pra cá, você está bebendo sei quanto, então você está excluído. Você está excluído. Um homem de honra, um cunhado, entende? Então mataram muita gente. Aí eu me lembro que as pessoas vinham na frente, e um dia eu perguntei para meu pai: por que o senhor faz isso? Toda igreja a gente vai na frente, o pessoal vai na frente. Ele falou assim: filho, você já viu um presbítero na frente pedindo perdão? É mesmo, né? Pastor, você já viu o pastor pedindo perdão? Não, eu bati meu filho, eu não sei o que, já viu? Não. Eles pegam igualmente, filho. Eu falei: pai? Não existe super-homem. Não existe. Irmão, o meu Senhor diz assim: vocês são maus. Verdade. Vocês podem até saber uma coisa boa para os seus filhos, mas vocês são maus. E aí eu vi: não. Por isso, o Espírito Santo está vindo comigo hoje à tarde, gente. Não se sinta melhor que seu irmão porque você não caiu no erro que ele caiu. Você não caiu porque nós ficamos aqui. O Senhor pegou a misericórdia dele e tirou de perto de você a tua queda. Verdade. É só por isso. Mas nós não somos melhores. Nós não somos melhores. Antes de precisar da misericórdia de Deus, use misericórdia para com quem está precisando. Verdade. Porque eu já vi gente chorando, dizendo: Senhor, eu não queria. Senhor, me ajuda. É por isso que o apóstolo diz: vós que estás de pé, olhe para que não caia. Você não sabe quantas pessoas mais fortes que você estão nas sarjetas, caídos.
Porque um dia pecaram, caíram e nunca mais conseguiram força para se levantar. Então, o versículo inicial que nós lemos, ele conhece o seu estudo, o versículo 14 do Salmo 103. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Tem algumas visões aqui, entre elas uma é: primeiro, ele não se engana com você. Oh, eu sou crente, eu sou santo, eu sou, irmão, olha para mim. Nem ri, porque antigamente dava a visão de que cara fechado era sinônimo de santidade. Fica um bracinho aí, irmão. Irmão, vai por isso não, o caminho interesse está errado. Dê mais preferência a alguém que é espontâneo, que ri, que brinca, que faz, e você conhece, do que muita gente que é sério demais. Vai por isso não. Ele está dizendo assim, ó: eu conheço a tua estrutura. Tem gente pensando que você é de aço, de ferro, de cobre, de zinco, eu conheço a tua estrutura. Ninguém precisa falar para mim quem você é. Ele diz: ó Sardes, eu conheço as tuas obras. Esmirna, eu conheço. Não precisa me apresentar. Eu sei, eu conheço. Então, primeiro ele coloca, porque ele conhece a nossa estrutura. Irmão, imagina, a minha mente é fértil. Eu imagino. Você já viu um bicho brincando de boneco de barro? Na minha época tinha muita lama. É lógico que você nasceu no asfalto. A pequenininha olhou para mim: não, você nasceu na época de asfalto? Isso, você nasceu na época, mas estou lá pensando na lama. Não, essas riquezas aí chegou depois. Mas você imagina, eu imagino eles criando o homem. Eu imagino esse oleiro fazendo o homem. Então, primeiro, ele está dizendo, ele conhece a nossa estrutura. E ele está dizendo em outras palavras, ele sabe que você não aguenta. Verdade. Porque o que é o barro? O que é o pó? É uma matéria fina, sem vida. Precisa do sopro do Espírito para poder ter vida. Para ser vivo, ele precisou soprar nas narinas. É só o barro, não tem vida própria. Não se multiplica. Coloca na sua casa 100 grãozinhos lá. Daqui 10 anos vai ter 100 grãozinhos lá. Ele não cresce, ele não se multiplica, ele não tem vida. É só o pó. Verdade, Jesus, aleluia. Então está dizendo, ele conhece a nossa estrutura. Ele está dizendo, ele sabe a fragilidade com que fomos criados. Ele sabe a propensão que temos ao erro. Ele sabe a propensão que temos ao pecado. Ele sabe. Mas assim como ele lembra a nossa fragilidade, na primeira parte, quando diz assim, ele conhece a nossa estrutura, ele está dizendo, a nossa fragilidade, está lembrando da nossa dependência. Aleluia. Sem meu Espírito, ele não tem vida. Para que ele viva, ele depende de que eu sopre dele Espírito. Ele está lembrando tanto da nossa fragilidade, como está lembrando da nossa dependência dele. E na mesma frase, ele lembra da misericórdia para com aqueles frágeis que ele criou. Ele está dizendo assim, eu pego com você com cuidado, Cláudio. Ô Carlos, eu deixo você com cuidado, porque eu sei até onde você aguenta. Eu sou tão forte que se eu apertar, ô Espírito Santo, eu sou tão forte que se eu apertar, você não aguenta. Então, eu conheço a sua estrutura, sei de quem te fiz, e eu lembro que você é pó. Eu não me empolgo com você. Eu começo a pensar, às vezes eu comecei a pensar hoje, nesses dias, pensando em pessoas, né? Todos eles, em um momento ou outro, todos não conseguiram alcançar a perfeição.
E Ele usa de misericórdia para com a gente, porque Ele sabe que a gente não aguenta. Agora o problema, e é um pedido que eu faço aos irmãos, olhem com olhar de misericórdia, pelo amor de Deus, porque Ele tem paciência com você, Ele tem paciência com a gente. Eu sei que tem um monte de pregador aqui, já lembrando logo do homem que pediu: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas depois pegou alguém que estava devendo bem menos para ele e colocou na prisão, né? O pedido é: seja paciente com seu irmão, com sua irmã. Ele é feito de pó. Verdade. Não. Ela é feita de pó. Agora, pasme, você também é feito de pó. Só é diferente o que pode te afetar. Só é diferente o que pode te derrubar. Só é diferente o que pode te vencer. E o que eu faço? Continue temendo ao Senhor, porque Ele diz: aqueles que temem a mim, eu tenho misericórdia, eu guardo, eu livro e eu afasto dele as suas transgressões. Aleluia. Eu queria falar um monte de coisa, mas não vou falar não, porque não vou ler. Mas eu quero que você lembre dessa palavra. Eu conheço a sua estrutura. Chega de tentar mostrar o que você não é. Irmão, irmã, chega de ter uma persona. Eu sei que persona seria aparentemente pessoa no espanhol, mas a tradução é máscara. Persona é o que o palhaço veste para a apresentação no circo. Uma máscara. E eu sei que às vezes você tem que usar, a gente tem que, né? Eu não posso andar chorando o tempo inteiro, né? Mas eu não posso mentir para o meu Senhor o tempo inteiro. Ele vai perguntar: somos nós, irmão, pela nossa limitação, pela nossa pequenez. Ei, pastor Carlos, tudo bem com o senhor? Pastor Eliezer, o senhor está bem? Irmã Rosângela, senhor, você está bem, minha irmã? Você está bem, Jaqueline? Ei, isso é só os terráqueos, os humanos, os pobrezinhos de força. Ele não vai perguntar isso. Ele diz assim: eu conheço a tua estrutura. Eu pergunto: como você está? Talvez você fala. Ele fala: eu já sei. Ele perguntou: Esmirna, como é que você está? Não, ele falou: Esmirna, eu sei sobre você. Eu conheço sobre você. Eu conheço o seu calcanhar de Aquiles. Eu sei da tua fraqueza. Eu sei que você não pode estar sofrendo mal. Eu sei de tudo. Nós perguntamos, ele já avisa. Glória a Deus. Mas que você possa, em nome de Jesus, não se esquecer da misericórdia dele. Não se esquecer que ele tem guardado a gente por pura bondade. Não é que a gente merece, não, gente. Não é não. Vocês devem merecer. E eu não mereço. Eu já sei como mereço, não. Mas que você possa se lembrar dessa palavra e usar misericórdia com todos, inclusive consigo mesmo. Porque tem muita gente que não consegue se perdoar, irmãos. Eu achei muito tremendo o ensinamento que o nosso amado trouxe agora há pouco. Ele pagou, ele perdoou. E você se perdoe também. Aceite o perdão dele. Aceite a graça dele. Aleluia. Oi, irmão. Aceita, irmão. Você está vivo ainda? Porque ele já teve misericórdia de você. Verdade. Meu pecado foi grande. E existe pecado pequeno? Pecado é transgressão contra a lei de Deus. Qualquer pecado leva ao inferno, grande, pequeno, médio. E para perdoar um homicídio é igual perdoar uma mentira para ele. É a mesma coisa. Estou no mesmo sangue, no mesmo preço. As mesmas chicotadas em suas costas. Então, em nome de Jesus, eu vou orar agora com vocês sentado mesmo. Mas que o Senhor nos ajude a pedir perdão e também a liberar perdão
e a se perdoar, para andar mais leve. Você não pode andar pesado desse jeito. Reconhecer que você é pó, Ele conhece que você é pó. Você também reconhecer que você é pó, retira de você, mostra em você as suas fragilidades, mas retira de você a loucura de querer se sobreviver, de crescer, achar que é melhor que alguém e querer comparar com, não, eu sou melhor que você. Não, você é pó, você é pó, você é pó. Feche os olhos, mano, curva a cabeça. Senhor Deus, a sua palavra, Senhor, foi exposta. A exposição da tua palavra foi para sarar a nossa alma. E nós queremos orar, Senhor Jesus, neste momento com seus filhos. Primeiro, porque nós entendemos a tua palavra e não vamos querer fingir ser o que não somos, Pai. Nós não somos feitos de outro material. O tesouro que nós carregamos está em vaso de barro, e barro feito de pó. Nós reconhecemos isso. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que muitas vezes imaginamos que nós poderíamos ser além disso. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai. Pedimos em nome de Jesus, seu Filho, que o Senhor nos ajude a reconhecer o nosso estado legal de fragilidade, para que seja manifestada em nós a dependência do Senhor. Somos pó que sem o teu Espírito nos espalhamos e vamos aonde o vento quiser levar. Mas com o teu Espírito nos tornamos um exército pronto para guerrear. Pai, eu quero orar pelos seus filhos, Senhor, também pedindo que o Senhor nos ajude e nos ajude a perdoarmos, Pai. Muitas vezes paramos no nosso erro lá atrás, porque não achamos dignos e realmente não somos dignos. Mas nós precisamos aceitar a tua oferta. Aceitar, Senhor, o teu sacrifício vicário, a oferta do teu sangue para o perdão dos nossos pecados, porque a tua palavra diz que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Eu não posso guardar aquilo que o Senhor já purificou. Eu não posso manter comigo aquilo que o Senhor já me perdoou. Então, por favor, Senhor, olha esse coração, olha essa mente. Essa mente continua acusando o Senhor. Perdoe e mude a história, Senhor. De repente, um erro lá atrás, há tanto tempo, Senhor, que ainda vem atrapalhando essa filha tua orar, esse filho teu orar. E quando vai orar, o acusador tenta dizer que ele não tem direito. Seja quebrada hoje, Senhor, esse laço, essa corrente. E, Senhor, dê liberdade para a adoração. Seus filhos, Senhor, estão nos acompanhando pela internet. Que alcance, Senhor, sejam alcançados por essa palavra e recebam, Senhor, a tua liberdade. Pelo poder do teu nome oramos e em nome de Jesus, seu Filho, agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, Deus abençoe. Estamos terminando a transmissão aí, os irmãos que estão conosco. Bastante irmãos já passaram por aqui. Se você não quer perder, esteja conosco pessoalmente aqui, viu? A de Maracá, que venha louvar e servir a Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?